Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz o pontinho ajur nos guardanapos de tecido e vou mostrar também como se faz o cantinho mitrado aqui da bainha aberta, tá? Que é como se falava antigamente para essas bainhas que são duplas, assim, então se chamava bainha aberta, se chama até hoje, mas hoje é mais conhecido como canto mitrado, né? Então eu vou ensinar como é que se faz esses dois procedimentos nos guardanapos de tecido. Então, vamos lá? Para começar, então, eu fiz um desenho para mostrar como é que a gente vai cortar o tecido, tá? O tamanho clássico do guardanapo é 50 por 50 centímetros. Aqui no meio eu fiz a demonstração do meu pontinho ajur. Aqui na lateral, ó, a barrinha aberta, né, que é o canto mitrado. E aqui o tanto total que eu vou ter que cortar desse guardanapo para poder virar essa barrinha e fazer o pontinho ajur. Então, essa barrinha aqui, ela fica com 3 centímetros, tá? Depois de fechadinha, depois de pronta. Só que para mim virar, eu preciso de mais 1 centímetro para mim virar e ficar para dentro a pontinha do tecido aqui. Então eu preciso de 3 para a parte de baixo, de 3 para a parte de fora da barra e mais 1 para virar e ficar para dentro e fazer o pontinho ajur aqui. Então eu preciso de 7 centímetros para fazer essa barra. Só que para deixar o meu guardanapo depois de pronto com 50 por 50, eu preciso aumentar, então, 4 centímetros em cada lateral. Então, o total do meu guardanapo que eu vou ter que cortar vai ter que ser de 58 por 58 centímetros, todos eles. Então, para deixar ele com 50 por 50, isso não quer dizer que a gente tenha que fazer nesse tamanho, né? Eu já fiz várias vezes de outros tamanhos, mas o tradicional, o clássico, é o 50 por 50, então é isso que a gente vai fazer hoje. Agora falando de tecido, o tecido, o mais fino, mais chique, vamos dizer assim, de se fazer o guardanapo é o linho, tá? O linho 100% algodão. É o que eu vou usar para fazer hoje. Mas eu já fiz vários guardanapos com a tricoline, né? Que é o tecido de algodão também, 100% algodão. É importante que o guardanapo seja de algodão por causa da gordura, para limpar a mão. É para isso que ele serve, né? Então, o tecido 100% algodão é o mais indicado. Mas o mais bonito, o mais chique é o linho. É o meu primeiro guardanapo de linho que eu vou fazer. Mas ele já parece bem melhor para desfiar. A tricoline ele é mais difícil, porque o fiozinho ele é bem mais fininho, tá? E outra coisa que eu quero falar do tecido, o corte do tecido. Bom, o corte do tecido, ele tem que ser rasgado, porque a gente vai precisar desse tecido para tirar os fiozinhos. A gente vai tirar os fiozinhos do meio aqui, ó. Então ele tem que ficar bem retinho. E quando a gente compra, eles cortam com a tesoura e olha como é que fica a beirada cortado com a tesoura. Então a gente vai cortar o tecido agora, eu vou ensinar vocês a primeiro tirar as pontas para deixar ele retinho, tá? Não pode ser cortado na tesoura, então tem que ser rasgado. Então o que eu vou fazer? Vou cortar com a tesourinha aqui um pouquinho. E agora tem tecido que é mais firme, como esse aqui. Ó, tem que puxar com mais força. Ó. Só vou rasgar até o final. Por quê? A gente vai precisar desfiar, fazer isso aqui, ó. Tirar o último fio e ele tá certinho, ó. Ele vai até o fim. Mesmo fio. Ele dá uma repuxada, fica feio aqui, ó, mas é só puxar o fiozinho de novo. Eu gosto de, depois de cortar tudo, passar aqui a beiradinha para ele ficar bem certinho. Então aqui, ó, já estão cortados meus 6 guardanapos, eu vou fazer 6. Já estão no quadrado, ó. Só que agora, quando a gente corta, ele puxa os fiozinhos aqui, ó, fica feio.
Então eu gosto de passar bem passadinho antes de riscar. E ele também dá uma entortadinha. Então quando a gente passa, ele fica bem bom. E ele tem que ficar assim, ó. Por isso que a gente corta no fio. Não pode ser cortado na tesoura, aqui tá muito grande. Mas aqui, ó, tem que puxar o último, ó. E ele vai até o fim, ó. Todos os lados tem que acontecer isso. E agora eu vou dar uma passadinha. Eu coloco um pouquinho de água porque o linho ele já amassa bastante assim. Então, ó, a gente passa ele bem passadinho, ele fica bonitinho de novo. Bom, agora aqui, ó, vocês podem ver, ó, o último fiozinho, ó, quando a gente corta certinho, ele vai até o fim, ó. Sai o fiozinho inteirinho. Agora eu já passei, ele já tá retinho de novo, ó, ele fica melhor pra marcar. Agora a gente vai marcar 7 centímetros em todos os cantos. Ó, 7, o outro 7 tem que acompanhar aqui bem da beiradinha, ó. Então, esse aqui é o cantinho onde a gente vai começar a desfiar. Tem que fazer isso em todos os cantos. Bom, agora aqui eu já tô com meus 4 cantinhos marcados. 7 daqui até aqui, 7 daqui até aqui, tá? Agora a gente vai começar a desfiar. Então eu tenho que pegar o fio que tá aqui, ó, bem na bolinha, né? Dá uma cortadinha nele. Deixa eu ver se eu tô mostrando bem aqui. E, ó, a gente vai usar essa ferramentazinha aqui pra puxar o fiozinho. Eu marquei com um lápis, tá? Mas pode ser com giz ou com aquela canetinha que apaga quando a gente passa o ferro. Ó, agora eu vou ter que puxar esse fiozinho aqui bem devagar, que o primeiro é o pior. Depois os outros eles já tem mais espaço, a gente consegue puxar bem. Agora eu vou puxar ele até o outro pontinho no outro canto. E a gente vai fazer isso de ponto em ponto, até fechar o quadrado. Pode fazer, puxar todos os fios desse aqui, depois puxar o do outro lado, depois o do outro lado. São 4 lados, né? Bom, aqui no linho é muito bom de fazer. No tricoline é bem pior. Ó, aqui, ó, o fiozinho tá chegando na outra bolinha. Eu venho aqui, pego ele e corto, porque eu quero que ele venha até aqui só. Ó, eu não quero que passe da bolinha aqui, tá? Então tem que puxar o fio só até aqui. E depois que a gente puxa o primeiro, vou puxar esse aqui todo e vou mostrar já. Só, puxei o meu fio todinho, o primeiro fio. Agora o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha carreirinha aqui da lateral, ó. E eu vou dar um piquezinho pequeno, não dá grande, tá? Bem pequenininho, pra gente começar a desfiar. E vai no outro lado e faz a mesma coisa, ó. Dá um piquezinho só nos 3 fios pra começar. E agora a gente desfia o tanto que quiser, o tanto que for necessário, o tamanho do buraquinho que a gente quer. Ó, lá do outro lado já tá cortado, ó, é só puxar. Eu acho que eu vou tirar uns 6 ou 7 fios, ó. Eu tirei 3. Vamos ver, eu vou ver o tamanho aqui que eu quero e já mostro pra vocês. Aí aqui, ó, a gente vai ter que ir cortando desse lado e do outro lado até fechar tudo, tá? Olha só, tirei 8 fios.
Agora, daqui, o primeiro sempre é mais difícil. Agora aqui, ó, já posso tirar 8 fios, ó, já cortar, ó. Vai ficar já o tanto que eu quero pro outro lado. Agora a gente puxa o primeiro até a outra bolinha e assim vai fazendo até o final, até fechar o quadrado. Olha só, eu venho puxando o primeiro fio até chegar na minha bolinha. Pode ver que não fica bem, nunca fica bem, é muito difícil ficar bem certinho na mesma bolinha. Então, por isso que a gente tem que puxar o primeiro, vir até aqui e depois cortar. Agora, desse aqui pra baixo, já posso cortar mais 7, né? Que eu tirei 8. Então, eu já posso passar a tesourinha aqui e cortar mais 7, que vai dar bem certinho, que daí eu puxo do outro lado até aqui, vai dar bem certo. Bom, agora eu já tô com todos os meus cantinhos, ó, desfiados, todos eles. Agora a gente vai marcar para fazer o cantinho mitrado. O que que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente tem que marcar, a gente vai precisar usar uma reguinha e o lápis, tá? Vamos lá. Primeiro a gente tem que marcar, ó, bem na reta aqui do primeiro fio puxado, ó. Aqui tá o meu quadradinho, ó. Então, na reta aqui, na primeira linha do fio puxado, a gente risca até a ponta e marca 1 centímetro lá em cima. A mesma coisa aqui desse lado, da pontinha aqui do quadradinho dos fios puxados, ó. Não se preocupem se vocês só tiverem o lápis em casa, não tem problema que isso aqui vai ficar pra dentro. E o lápis na primeira lavada já sai. Marco 1 centímetro aqui de novo, ó. Então, se eu quiser marcar toda a minha beiradinha, eu posso fazer com a régua até lá no final 1 centímetro, ó. Mas como eu já tenho bastante prática, eu não vou marcar até lá. Mas quem quiser pode marcar até lá. Ah, outra coisa que eu não falei antes, daí a gente faz um risco aqui marcando todo o 1 centímetro aqui na ponta, ó. Por isso que tem que estar passadinho, ele não pode estar todo torto, todo feio. E aqui eu venho e faço um outro risco, ó. Tá vendo que ficou um quadrado bem certinho aqui na ponta? E esse 1 centímetro aqui é o que a gente vai virar pra dentro pra depois fazer o pontinho ajur, tá? Então agora eu vou pegar essa pontinha aqui com essa pontinha aqui. Muito importante fazer isso aqui pra fazer o canto mitrado, tá? É obrigatório. Eu já tentei fazer milhares de vezes pra burlar isso aqui, pular isso aqui, mas não dá, não fica certinho. O canto mitrado precisa fazer esse X aqui no meio do quadrado, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, eu venho aqui. Tem outras maneiras de se fazer esse canto mitrado. Eu aprendi assim, sempre deu certo pra mim assim. Então, eu continuo fazendo assim. E eu vou ter que fazer esse quadrado com esse X no meio, marcando esse 1 centímetro em todos os cantos, tá? Agora, já fiz o quadradinho em todos os meus cantos. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, da ponta do quadradinho aqui dos fios puxados até a ponta aqui, ó, bem nessa parte do quadrado que a gente riscou aqui no meio, por isso que é tão importante. Vai ficar assim. O que que a gente vai fazer? A gente vai costurar daqui, ó, não pegando esse 1 centímetro, tá? Não pode pegar esse 1 centímetro. Daqui até aqui, é só passar uma costurinha da máquina, mas também pode ser feito à mão. Eu quero ensinar aqui fazendo à mão. Por quê? Porque tem gente que não tem máquina, pode fazer isso aqui, ó. A agulha vai começar aqui, ó, nesse encontro aqui. Então, a gente não vai fazer aqui nesse 1 centímetro, tem que olhar lá atrás, ó. Pegar os dois juntinhos e vai fazer a costura, ó.
Quem tem máquina, tudo bem. Quem não tem, faz também, porque a costura à mão muitas vezes fica muito mais difícil de desmontar do que a costura feita à máquina. A maioria dos meus eu faço à mão, faço todinho à mão. Ó. Quando a gente faz pontinhos à mão, ó, agora eu vou voltar bem no furinho da onde foi o meu último, ó, pra costura ficar bem retinha. E depois eu volto um pontinho à frente, ó, do outro, por baixo, né? E depois eu volto. Vai até o fim e faz o arrematezinho aqui, tá? Ok, já fiz a minha costurinha, olha como fica atrás na frente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa parte aqui, ó. Quando chega aqui na pontinha, a gente faz a ponta também, ó. Tira essa parte. E agora, ó, eu venho, abro a minha costurinha aqui, ó. E abro a costura bem com a unha, assim, ó. E a gente vira a costura, ó. Eu venho sempre com a tesoura aqui, ó. E faço a pontinha bem bonitinha. Ó, tá aqui o nosso cantinho mitrado. Aqui está os fiozinhos puxados, ó. Agora a gente faz isso em todos os cantinhos. Todos os cantinhos dele. Ó, aqui agora eu já fiz todos os meus cantinhos e já passei, ó. Passei todos eles e deixei baixinho aqui, ó. Só não passei aqui, quando a gente deixa 1 centímetro, ó, que é pra fazer isso aqui, ó. Ok, agora, pra começar, meus cantinhos já estão marcadinhos aqui. Agora, pra começar, vou ensinar como é que se coloca a linha na agulha pra poder começar isso ali sem aparecer nenhum nozinho. A gente coloca a linha dupla, ó. Dupla. E depois coloca na agulha e puxa. Agora a gente vai passar a agulha aqui, vai começar bem pelo cantinho. Ó. Puxar a linha bem pertinho e vai pegar, ó, a pontinha dupla. E aqui começa sem nenhum nozinho. Agora a gente faz o cantinho aqui primeiro, faz pontinhos pegando lá atrás, ó, pra ficar o acabamento bonitinho aqui no cantinho. Ok, vamos ao nosso ponto ajuda então. Já fiz alguns aqui só para começar. O que a gente vai fazer então aqui? Eu vou fazer com 7 fiozinhos. Então, o que a gente faz? Conta 7 fiozinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. A gente passa a agulha por trás, ó. Segurando o fio aqui já com o dedo do outro. Segura aqui com o dedo o fio. Pega um pontinho lá de trás e um pontinho aqui na frente, ó, bem de leve. Está aqui o nosso pontinho azul. E vai fazendo isso até o final. Conta 7 de novo. 1, 2, 3, 4. Passa a agulha por trás, puxa, pontinho atrás, um pontinho na frente, e assim vai até o fim. Bom, aqui como é que a gente vai fazer esse cantinho, ó? Já tá dobradinho, os 2 cantinhos estão pra dentro, ó. E agora a gente só faz uns pontinhos bem pequenininhos.
Que pegue lá na parte da frente, ó, pra ficar o acabamentinho aqui nessas duas beinadinhas. Vai até o fim desse. Vira. Tem que estar bem certinho esse cantinho aqui. Finaliza aqui bonitinho até chegar bem pertinho dos fiozinhos de novo. Chegou perto dos fiozinhos. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Começa tudo de novo. Bom, aqui eu vou ensinar como acabar a linha, tá? Acabou a linha, fez o último pontinho, ó. Agora a gente vem aqui, faz um nozinho bem fininho que não apareça, ó. E a gente enfia a agulha aqui por dentro da costura, ó, sem aparecer em nenhum dos dois lados, ó. Ali a agulha, puxa a linha, tira da agulha, dá uma puxadinha para ela ficar lá dentro, ó, e corta. Ó, porque isso aqui é uma costura mais fina, então não pode aparecer um nozinho, né? Não pode aparecer nada aqui. Ó, aqui eu acabei a linha, né? Ficou bem no meio, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a agulha com a linha dupla de novo e eu recomeço aqui onde parou, sem aparecer nada, ó. E aqui eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, segurou. E continua até o final. E depois, quando acabar, faz o mesmo truquezinho da linha ali. Passa aqui por dentro, puxa um pouquinho para ela ficar para dentro e não aparece em nenhum dos dois lados. Ó, olha só, terminei. Agora é só passar bem passadinho que ele fica tudo certinho, ele não fica assim fofinho. Agora que a gente passa ele bem passadinho, fica tudo retinho aqui, bonitinho. É isso aí, gente, então o nosso ponto ajuda. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see